Prezados alunos do curso de Agronomia, da disciplina de Fertilidade do Solo, estamos aqui hoje para fazer a nossa apresentação sobre o nutriente fósforo. Esse material tem como objetivo servir de base a vocês do que é abordado em nossas aulas presenciais. Antes de mais nada, é importante ressaltar que o fósforo, embora tenha-se a ideia de que o processo de extração desse nutriente seja na mesma magnitude de um potássio, por exemplo, isso porque as quantidades aplicadas devido à representação constante dos adubos formulados NPK apareça a mesma quantidade aplicada de fósforo, a extração desse nutriente, o fósforo especificamente, é de uma magnitude bem menor do que a extração, por exemplo, de potássio. Vejam aqui, para produzir milho, no caso, uma produção de 10,15 toneladas de grãos de milho, são exportados 157 quilos por hectare de potássio quando retiramos essa quantidade de grãos. Já a quantidade exportada de fósforo é de 42 quilos apenas. Então, vejam, quase que 3 vezes menos. Mas mesmo assim, devido às características do fósforo no solo, e principalmente as características dos nossos solos tropicais e subtropicais, conferem a esse nutriente a necessidade de que quantidades relativamente elevadas sejam aplicadas nos solos brasileiros e paranaenses. Então, o fósforo é um elemento essencial para as plantas e ele encontra-se presente ou entra na planta, né? Ele é uma forma disponível para a planta nas formas de fosfato e hipofosfato. A fonte desse nutriente é o solo, obviamente. O ciclo do fósforo ele é caracterizado por alguns pontos importantes que seriam, ele apresenta um ciclo que não é tão mineral quanto ao potássio, e nem tão orgânico quanto semelhante ao ciclo do nitrogênio. Esse ciclo do fósforo, desculpem, ele tem combinações de partes orgânicas e combinações de partes minerais. Então, vejam, muitas vezes o fósforo ele é adicionado via fertilizantes minerais nas áreas de exploração agropecuária comercial, pode vir alguma pequena deposição de atmosfera, ele vem de resíduo de plantas, os resíduos das plantas, ou seja, a palhada que fica sob o solo, ao se decompor, apresenta teores de fósforo nessa palhada, contém teores de fósforo nessa palhada que vão ficar disponíveis para as plantas. A aplicação de esterco animal e fertilizantes orgânicos tem uma característica bastante específica nesse caso de contribuir para o solo com esse nutriente em formas diferenciadas e muitas vezes mais disponível do que quando coloca-se um fertilizante mineral, o qual pode ser facilmente capturado e fixado pelos óxidos e hidróxido de alumínio e ferro. Na sequência, nesse caso específico, após a adição de fertilizantes, de materiais orgânicos, seja o resíduo da palhada, seja o esterco animal ou fertilizantes orgânicos, ele vai para um compartimento de fósforo orgânico, né, que vão começar a ter suas trocas. Ao ocorrer a mineralização desse compartimento orgânico, os íons, os pares iônicos de fosfatos, hipofosfato, e também aqueles que vêm dos fertilizantes, é importante ressaltar que nos fertilizantes minerais, embora a representação esteja na etiqueta, nós vamos ver para frente como P2O5,
fósforo não está na forma química de P2O5, ele encontra-se numa forma que vai degradar como fosfato e hipofosfato. Esse fósforo, então, fica aqui em disponibilidade ou pode ser fixado, né, um processo de retenção, que a gente, né, pelos óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. O mineral primário, quando você tem em solo, que é a apatita, ele também pode se decompor via intemperismo e fornecer esses íons para o solo. Outros componentes também vão fazer determinadas relações de dissolução e precipitação com fósforo, e a lixiviação, que é pouco comum em nossos solos, porque nós temos justamente a característica do fósforo ser um composto pouco móvel nos nossos solos, porque ele sofre o processo de fixação pelos óxidos e hidróxidos de alumínio e ferro. A forma química que o fósforo vai predominar no solo está muito relacionado, obviamente, ao pH desse solo, então existem essas variações e existem as formas que, obviamente, vão ser absorvidas pela planta. Um dos pontos bastante importantes ao estudarmos a questão do fósforo é o processo de fixação desse elemento do fosfato, do hipofosfato, que é o processo de fixação desse elemento por óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, manganês, ferro e alumínio. Então, basicamente, ocorre que, no caso de pH baixo, quando se encontra em disponibilidade em solos intemperizados, solos velhos, como é o caso dos nossos solos, quando encontramos grande disponibilidade de óxido e hidróxido de ferro e alumínio, o fosfato e o hipofosfato entrarão em presença de água, entrarão em contato com esses elementos, formarão um complexo com esses elementos, que ainda teria um pouco, o fósforo ainda seria um pouquinho disponível, mas avançaria para uma forma não lábil. Quando o fósforo é agregado e é complexado por esse sistema, esse fósforo que encontra-se aqui no centro da cadeia, ele não é disponível para as plantas. A função agronômica nossa, e nós devemos contar com isso, com grande parte, com a presença de micro-organismos, é fazer com que esse fósforo não chegue a esse ponto de imobilização, ou seja, que ele seja anteriormente a esse ponto de fixação, ele seja absorvido por plantas, ou fique no corpo de micro-organismos, ou fazer processos microbiológicos que venham disponibilizar esse nutriente futuramente para a planta. O plantio direto teve um grande papel no aumento da disponibilidade de fósforo, principalmente pelas seguintes características. Em um solo em que existe o processo de aração e gradagem, embora a camada superficial fique pulverizada, entre aspas, e que fique relativamente macia para que a raiz possa penetrar, abaixo de uma camada de 20 a 30 centímetros surge o que é chamado de pé de arado. Esse pé de arado faz com que haja um impedimento físico para que a raiz possa se aprofundar no perfil do solo, reduzindo assim a profundidade de exploração das raízes de qualquer planta que ali esteja sendo cultivada para encontrar fósforo. O fósforo, não, como nós já falamos anteriormente, o fósforo é um elemento que não tem grande mobilidade no solo. Então, a forma que a raiz encontra esse nutriente é na forma de interceptação radicular, ou seja, a raiz precisa crescer para encontrar esse nutriente. Nesse caso, se houver essa redução física de horizonte de solo, essa raiz não conseguirá encontrar o nutriente, assim sendo, ficando com um menor menor área de acesso ao nutriente. Já no caso do plantio direto, quando não se faz esse processo de aração, normalmente permite-se com que haja um perfil de exploração de raízes bem maior.
Esse perfil de raízes bem maior é constituído por canais preferenciais, uma rede de bioporos. O que é esse canal preferencial? Quando uma planta é cultivada anteriormente, uma cultura de cobertura, ou uma pastagem, ou qualquer outra planta, ela é cultivada anteriormente à cultura agrícola, que se pretende explorar economicamente, o que ocorre? As raízes crescem, normalmente plantas destinadas à prática de adubação verde, ou as pastagens, principalmente aquelas plantas com sistema pivotante, ela tem raízes bem mais agressivas e bem mais densas do que plantas de culturas agrícolas. Nesse caso, essas raízes crescem, exploram em densidade a camada superficial, em densidade bem maior a camada superficial, e exploram em profundidade essa camada inferior. Se não estão sendo aplicadas atividades de aeração, isso permite com que, ao morrer, essa raiz deixe um espaço no solo, que são os canais preferenciais. Esses canais preferenciais, obviamente, são ricos de nutrientes e de resíduos orgânicos que foram deixados no processo de decomposição da raiz, e também são ricos facilitam a entrada da semente que vai ser cultivada posteriormente. A semente, ao germinar, ela vai optar enviar suas raízes, ou as raízes dessa semente vão optar em se aprofundar em canais que já estavam formados nesse solo, sejam esses de morte de raízes de plantas cultivadas anteriormente, sejam provocados por canais de minhocas, rolabostas, etc. Então, isso faz com que o espaço explorado pelas raízes e a possibilidade de encontrar fósforo seja muito maior no sistema de plantio direto, onde eu não infrinjo ou crio essa camada de compactação subsuperficial. Outra coisa importante, tudo que possa envolver o aumento da superfície de exploração da raiz ou aumento da área e da possibilidade de que a raiz, ao crescer, encontre um átomo de fósforo, é importante e vai aumentar a absorção desse elemento. Notadamente, é o caso da associação micorrízica que existe entre, por exemplo, plantas de pinos e um fungo, que é a micorriza. Plantas de pinos são reconhecidas por poderem vegetar em solos extremamente pobres ou de horizontes pobres. E elas, principalmente, elas têm essa característica devido à inoculação, a possibilidade em que fungos micorrízicos inoculem essas plantas. Vejam aqui a gente tem uma plântula de pinos, a raiz é essa parte que está mais em marrom, enquanto que todo esse sistema mais esbranquiçado, que ampliou a exploração dessa pequena plântula de pinos, é constituída por fungos, pelas hifas dos fungos de micorriza. Isso daqui faz com que essa planta tenha essa disponibilidade, uma quantidade bem maior de nutrientes do que no caso de plantas que anteriormente que não têm esse tipo de infecção, que não sofrem esse tipo de infecção. O que acontece no solo? Vou tentar representar aqui de forma bem grosseira. O que acontece no solo? Aqui nós temos a CTC do solo, as cargas negativas dos coloides, coloide constituído por argila e matéria orgânica. Ligado a esse coloide por atração eletrostática, nós temos os íons positivos, cátions, hidrogênio, alumínio. Nós temos também cálcio, magnésio e potássio. E na solução livre do solo tem hidrogênio, temos também esses outros nutrientes que ficam livres. Ao adicionar, ao pH baixar de uma solução do solo,
ou seja, aumentei o teor de hidrogênio, existe a tendência de que alumínios venham a ficar disponíveis, assim como os óxidos e hidróxidos de alumínio, ferro e manganês ficam disponíveis. Esse alumínio, quando se faz uma adubação fosfatada sobre uma situação dessa, esse alumínio terá uma grande afinidade pelo fósforo, formando dessa forma um composto, um fosfato de alumínio, por assim dizer, grosseiramente falando. Esse fosfato de alumínio, ele precipita, não lixivia, ele precipita na solução do solo e não fica disponível para as plantas, prejudicando dessa forma a absorção desse nutriente. Assim sendo, no caso de fosfatos acidulados, fazer a aplicação desse elemento em solos não calcareados ou com pH muito baixo, nós vamos ter uma taxa de aproveitamento menor do que um solo em que foi feita a calagem e que esses átomos de hidrogênio tenham sido anteriormente neutralizados pelo processo de calagem. A outra questão que pode ajudar na maior disponibilização ou no maior aproveitamento dos átomos de fósforo que adicionamos via fertilização mineral, principalmente os acidulados, é a presença de matéria orgânica. Mesmo que exista em alguns sistemas um pH mais baixo, isso é comum no plantio direto, encontrar um pH mais baixo devido à maior abundância da presença da matéria orgânica, aparentemente, na análise do solo também, esse pH mais baixo pode acarretar com que apareça algum alumínio na análise do solo. Contudo, esse alumínio, embora esteja aqui, e é constatado pela metodologia atual de análise de solo, ele pode ser neutralizado ou protegido, ou digo melhor, ele pode ser efetivamente neutralizado por uma camada de matéria orgânica do solo. Os ácidos úmicos, fúvicos, principalmente, podem envolver esse elemento. Quando ocorre esse envolvimento, de certa forma, ele fica neutralizado para que possa vir a fazer uma tração e acoplar e imobilizar esse fosfato. Então, a presença de matéria orgânica, mesmo que essa tenha uma ligação não tão forte com os átomos de alumínio, como ocorre com as hidroxilas, ela também pode aumentar a efetividade de adubações fosfatadas. Quanto às fontes de fosfatos, sejam elas para aplicação de uma forma natural, ou sejam elas utilizadas como matéria-primas para a confecção, para a industrialização de fosfatos acidulados, pode-se citar dois tipos básicos de rocha que têm em sua composição as apatitas, que são um mineral primário que é mais rico em fósforo. E aí, no caso dessas apatitas, temos os fosfatos naturais, em que existem as rochas ígneas e metamórficas, e também existem fosfatos naturais, que são originários de rochas sedimentares. No caso de rochas ígneas e metamórficas, as principais formas que tem é fluorapatita, hidroxiapatita e cloroapatita. No caso de rochas sedimentares, o fosfato já se encontra no seguinte mineral, no complexo carbonato-apatita ou francolita. As principais diferenças dessas duas formas é essencial o entendimento das diferenças dessas duas formas para saber quais são as melhores taxas de utilização desse elemento quando aplicado em cada uma das formas. Então, no caso das rochas ígneas e metamórficas, o fosfato, aí temos o exemplo do fosfato araxá, ele apresenta uma área de superfície
específica de 3 a 6 metros quadrados por grama desse mineral primário. Ele está principalmente ligado nesse complexo aqui de fosfato, ligado com cálcio, e é conhecido, e flúor, e é conhecido basicamente como um fosfato duro. Já no caso das rochas sedimentares, ou os fosfatos naturais originários de rochas sedimentares, a área de superfície específica desse mineral é de 70 a 75 metros quadrados por grama, ou seja, uma área de superfície específica maior permite um ataque maior, seja pela ação da água, seja pela ação do intemperismo, seja pela ação de exudatos liberados pelas raízes, permite com que esse material e que o fósforo seja mais facilmente atacado e encontrado quando está presente num fosfato, por exemplo, originário de rocha sedimentar, que é o fosfato arático. Outra característica é que os fosfatos, eles estão ligados a cálcio, mas existe sim um índice de presença de carbonatos, e esses carbonatos conferem o dito moleza do fosfato. Quanto maior o índice dessa carbonatação desses minerais, mais facilmente será a decomposição desse mineral primário, a intemperização desse mineral primário e, consequentemente, a disponibilização do nutriente para o solo e, posteriormente, as plantas. Então, esse é o caso da presença de elementos carbonatados na composição de fosfatos originários de rochas sedimentares. Outra coisa importante é que, para avaliar a disponibilidade de nutriente, e isso encontra-se presente, ou a solubilidade da rocha fosfática, a gente pode aplicar alguns extratores específicos. E isso aparece nas etiquetas de adubos fosfatados. A gente pode fazer avaliação da solubilidade de P2O5, volto a dizer, P2O5 é apenas uma representação química em porcentagem, mas a gente encontra o quê? A gente encontra a solubilidade dos íons fosfatos representado na forma de P2O5 em porcentagem, em citrato neutro de amônio, com extrator citrato neutro de amônio, com ácido cítrico a 2% e com ácido fórmico a 2%. Os valores de solubilidade de fosfatos que são apresentados para fazermos as recomendações são obtidos sobre esse extrator. Então, ao se aplicar no fosfato monocálcico, um superfosfato, por exemplo, ocorre no solo reações de hidrólise e dissociação. Esse fosfato monocálcico, um átomo de cálcio em presença de água, vai ser liberado, formando um fosfato bicálcico, e aí ocorrem as sequências de dissociação até chegar aos fosfatos livres, e são nessas formas em que o fosfato é efetivamente absorvido pelas plantas. Então, novamente ressaltando, em um saco, ao comprar-se fertilizantes fosfatados acidulados, embora a sua representação esteja em P2O5, é apenas uma representação. Quimicamente, esse fósforo não está na forma de P2O5, ele está na forma de fosfatos. A obtenção, então, desses adubos industrialmente, como que se dá? Ela se dá a partir de uma rocha fosfatada, e aí, essa rocha fosfatada sofre um ataque de ácido sulfúrico, nesse caso aqui para produzir o superfosfato triplo ou o MAP ou DAP, esse ataque de ácido sulfúrico é em excesso. Se a rocha fosfatada for atacada apenas por ácido sulfúrico, obtém-se a produção, a maior solubilização daquele elemento fósforo que estava ligado a cálcio
e ligado ao flúor, então quebra-se essas ligações e se obtém o superfosfato simples. Então, o superfosfato simples, que contém em sua composição 18% de P2O5, novamente, apenas uma representação clínica, e 8% de enxofre, é resultante do ataque sulfúrico da rocha fosfatada. Observem que, obviamente, o enxofre nesse produto vem desse ataque. Outra coisa importante dizer é que essa composição, vejam que ela é bastante baixa, 18% apenas de P2O5 no caso do superfosfato simples. No caso da rocha fosfatada, sofreu o ataque do ácido sulfúrico em excesso e, posteriormente, adicionar mais rocha fosfatada e a sofrer esse ataque do ácido fosfórico, nesse caso aqui, obtém-se a obtenção do superfosfato triplo, em que, obviamente, devido ao ataque agora de um ácido fosfórico, aumenta-se a porcentagem de fósforo. Vai para 41% a 45% de P2O5 e 10% de cálcio. O resíduo desse ataque de ácido fosfórico sobre esse subproduto anterior é o que nós conhecemos por gesso agrícola, que é um sulfato de cálcio. Esse sulfato de cálcio tem características específicas, é comercializado. Contudo, um ponto importante que nós veremos futuramente na aula de calagem é que o gesso agrícola não possui o poder forte de neutralização de alumínio, como, por exemplo, um calcário possui. Mas vamos voltar à nossa questão do superfosfato triplo. Então, o superfosfato triplo é obtido da rocha fosfatada, ataque com ácido sulfúrico, na sequência adiciona-se mais rocha fosfatada, ataque com ácido fosfórico, superfosfato triplo. No caso de fazer o ataque com ácido sulfúrico da rocha fosfatada, ataque de ácido fosfórico em presença de mais rocha fosfatada, mas ao adicionar-se amônia, obtém-se a formulação chamada de MAP e DAP. MAP é fosfato monoamônio, que tem 11% de nitrogênio e 60% de P2O5. DAP é fosfato de amônio, que tem 17% de nitrogênio e 47% de P2O5. Particularmente, classifico o MAP como a melhor fonte para fazermos adubação fosfatada, no caso de uso de adubos fosfatados acidulados, devido à sua grande quantidade de fósforo. No caso do ataque da rocha fosfatada com ácido nítrico, obtém-se nitrofosfatos, essa forma pouquíssimo utilizada no Brasil. E se a rocha fosfatada for tratada com calor, tratamento térmico a temperaturas elevadíssimas, 1.200 graus centígrados, obtém-se o termo fosfato. Rapidamente, o termo fosfato basicamente é obtido assim: a matéria-prima chega, vai para os fornos de mistura, fusão em forno elétrico a 1.500 graus centígrados, então observem que há um dispêndio energético bastante elevado, resfriamento, decantamento, no pátio, em presença de água, obviamente esse aquecimento no pátio, depois a decantação vai para o pátio, esse produto semi-acabado, isso vai para uma secagem, moagem, ensacamento e produto final. Então, o termo fosfato é admitido em agricultura orgânica e é uma boa fonte, por quê? Porque ela não sofre esse ataque ácido, ela sofre uma solubilização térmica, contudo, como existe a necessidade de aplicação de grandes quantidades de energia, obviamente o custo de produção desse material é elevado. Composição química do fosfato, conhecido comercialmente, por exemplo, como iurim, é que a gente vai ter de P2O5, e aqui novamente, né? Aqui nesse caso, como é um fosfato natural, adota-se a solubilidade do fosfato em ácido cítrico, variando de 16,5 ao menor teor, esse urim master, de 12. Vem junto, devido ao processo de solubilização, utilização de forno, vem junto outros nutrientes que muitas vezes não estão presentes quando fosfatos são acidulados, obtidos da forma química de acidulação da rocha fosfatada.